noite, você que está nos assistindo em casa, seja bem-vindos, né? E que se é a primeira vez, que possa também estar aqui conosco, né? Nesse culto aí presencial. Você pode abrir a sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 9, versículo 33. Hoje pela manhã estivemos falando aí do versículo 28, 29, mais ou menos. Quando esses estavam se retirando, está se referindo aí a Jesus, está se referindo a Moisés, a Elias. Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Versículo 34 e versículo 35. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e o envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam. Vamos ter um momento de oração? Amém. Pai, nesse momento, queremos pedir a Tua graça, a Tua presença, a revelação mesmo do Teu Espírito, e que o Senhor possa falar nessa noite com liberdade. Aqui está um povo específico que o Senhor separou para ouvir a Tua palavra, e que eles não saiam daqui desta noite sem receber aquilo que vieram buscar. Eu faço essa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar. Quantas situações, né, que queremos facilidade, que possa agilizar, né, a nossa vida, em todos os momentos, né? A gente nunca quer encontrar dificuldade, né? Optamos involuntariamente sempre pelo caminho mais largo, né? Confortável, pois o caminho estreito, o que a Bíblia diz que é? O caminho estreito, ele é um caminho apertado, difícil de passar, né? E aí a gente começa a ver o nosso hábito, as nossas práticas do nosso dia a dia, né? Sempre optamos por aquilo que é descartável, porque é mais fácil. Essa semana mesmo estava em uma reunião e um desses líderes, ele estava falando sobre isso, que visitando uma família em um determinado país, ele disse: olha, aqui na minha casa tudo é descartável. E eu fiquei pensando, que maravilha, imagina, você não precisar lavar a louça, não precisar nem lavar a panela, que lavar a panela é algo enjoado, né? Porque a gente sempre tem alguém que deixa o último, não é porque não quer comer, é para não lavar a panela. Então, sempre, né? Se possível, queremos o que é descartável, pois o que é permanente, né, é algo trabalhoso. E aí vamos na nossa prática, no nosso dia a dia. E aí os nutricionistas vão falar melhor do que eu sobre isso. No sentido de orientar, e é muito comum: se podemos engolir, por que mastigar? Você já parou para ver isso? Parou para pensar nisso? Que muitas das questões que passamos por questões de saúde é porque nós não fazemos uma boa mastigação, a palavra, né? Não fazemos isso bem. Eu conheci um amigo bem metódico, ele falou assim: cada vez que ele comia, ele tinha que contar 100 vezes. Né? Era 100 vezes que ele mastigava. Eu falei: você faz isso mesmo? Aí a esposa dele falou: faz, pastor. Eu falei: gente, né? Cada um com a sua mania, não quero dizer que você tem que fazer isso, tá? Mas ele achou essa melhor maneira para conseguir
administrar algo que ele tinha dificuldade, tá? Se conseguimos chupar a laranja que o outro descasca, por que eu vou fazer isso? Você já observou isso aí? Né? Que as frutas que requer mais trabalho que são menos consumidas, né? Porque nós queremos o quê? Facilidade. Essa palavra que o próprio Jesus diz, né? Ela não cai bem para nós, né? Que teremos aflições. E geralmente nós fazemos a leitura da seguinte maneira: deletamos essa palavra, aflições, e falamos assim: no mundo teremos bom ânimo, e por isso seremos vencedores. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então, tudo que é difícil, né, nós temos essa dificuldade. Então, essa facilidade, voluntária ou não, eu sei que elas são reais e ela existe, né? E por isso, nós procuramos um atalho em tudo, dando um jeitinho para facilitar a nossa vida. Então, hoje pela manhã, eu estive fazendo um comentário, e é esse o mesmo texto que eu vou estar lendo aqui, a dificuldade para subir, né? A dificuldade para uma subida requer várias partes do seu corpo, é óbvio, mas o músculo que mais faz força, né, é a parte de cardio, a parte de respiração. Então, hoje já existe muito... Qual é o nome desse relógio mesmo que se usa agora? É Smart? O nome é Smart alguma coisa, né? Não é smartphone, não. Smartwatch, é isso, né? Isso aí, né? Para quê? Para saber a sua pressão, para saber o batimento do seu coração, e à medida que você vai subindo, né, o seu coração tende o quê? A bombear mais forte, para que possa ter oxigênio para o seu cérebro, para todo o seu corpo, né? Então, a subida requer esforço, e o maior esforço está no coração. E aí você vai encontrar aqueles que praticam o esporte dentro dessa área, usa muito esse tipo de ferramenta, vamos dizer assim, né? Então, não só a subida, mas a descida também, ela requer esforço. Mas quando você pega esse versículo 33, mostra que esse lugar que foi oferecido por assim Jesus, houve um esforço no sentido de sentimento, né, deles quererem estar ali com Jesus, porque foi uma seleção, eram 12 discípulos, e dentre esses 12 foram escolhidos 3, então, mostra que diante daqueles 12, os 3 sobressaíram, tiveram algo diferente, não foi algo casual. Prova essa que em várias outras situações, nas coisas mais extremas ou mais específicas, eram esses 3 que eram chamados. Então, mostra que mesmo no grupo ali de Jesus, há aqueles que tinham um esforço a mais. Então, aqueles que se dedicam, né, que são convidados para outras tarefas ainda maiores. Então, esse é um momento muito especial, que esses homens vão subir, e aí, além de ter o esforço no sentido espiritual, eu quero estar com Jesus, eu quero me aproximar, eu quero conhecer mais dele, mas também houve o esforço físico, né? Porque não era uma montanhazinha de 700 metros de assim, altitude que a gente está acostumado, era algo muito mais intenso. As roupas não eram essas roupas que segura o calor, né, que alivia, não, eram roupas pesadas. E além de todo o esforço físico, existia a luta espiritual. Mas diz aqui que eles conseguiram chegar lá. E por isso que quando eles chegam nesse lugar,
Pedro vai dizer isso aqui, né? Pedro disse a Jesus, e aqui é muito interessante essa conversa, a liberdade que eles tinham. Eles não eram tolhidos. Jesus não falava para eles assim, ó, só fala comigo quando eu permitir. Não, eles tinham liberdade. E olha a palavra de Pedro: mestre, é bom estarmos aqui. Ele é surpreendido com uma revelação espiritual, ele fica maravilhado, em êxtase, com a transfiguração, o semblante de Jesus, as suas vestes todas sendo mudadas, brancas como a neve, como alvas. Eles têm uma experiência que possivelmente eles não tiveram esse contato com Moisés ou com Elias. Eles conseguiram visualizar esses dois, mostrando que a eternidade é real, não é um conto, não é uma fábula. E diante dessa situação e do mundo que eles estavam vivendo, ele vai dizer justamente isso: mestre, é bom estarmos aqui. Então, esse monte não só representa o momento que você ora, mas representa também o momento que você pega para ler a palavra do Senhor. É um esforço, irmãos. É uma guerra. É uma luta. O momento para você chegar aqui. Olha só quantas famílias, neste exato momento, em vários lugares, se esforçaram, se dedicaram, enfrentaram lutas, passaram por lugares onde mora de difícil situação, para estar na casa de Deus. Por que todo esse esforço? Porque estar na presença do Senhor é algo bom. Estar na presença do Senhor traz paz. Estar na presença do Senhor traz alegria. Porém, até chegar a esse ponto, existem muitas coisas que vão tentar te desanimar. Por isso, essa semana e a outra, as 2 semanas consecutivas, eu estou chamando você para estar especificamente com esse propósito de orar pela nossa nação. De orar por todas essas mudanças que Deus está fazendo. Por orar por igrejas que estão passando por lutas, por governantes que estão impedindo de que no nosso país a igreja possa avançar. De orar por irmãos que abandonaram a fé. Que esforço é esse? É de você orar mesmo. Não é algo natural. Essa aliança só é restaurada quando nós estamos em Cristo Jesus. Aqueles que podem um pouco além, como Pedro, Tiago, João, eu te desafio a fazer um jejum, abrir mão de um alimento, de algumas horas. Eu oriento sempre algumas pessoas que às vezes por questões de dia sem trabalho, pode começar às 18 horas, de 18 até meia-noite, você vai ter praticamente aí quase aí 8 horas, se não me engano, 8 horas, e terminar o jejum pela manhã, às 8 horas ou às 9, você tem 9 horas de assim, jejum, uma entrega. Ou então pode fazer pela manhã, você poderá fazer um propósito com Deus, de abrir mão de alguma coisa que você tem um hábito, que você gosta durante a semana, e fazer um propósito, né? Isso é um propósito, não é o jejum. Ou seja, Deus espera que venhamos ter um esforço, algo mais. Nós estávamos cantando aqui. Você acha que é fácil? Não. São horas de ensaio, de erros, de desentendimentos, de desacordos, afinações e desafinações, para fazer o melhor para o Senhor. Mas cada louvor que é entregue, o Senhor se agrada, aleluia. Cada esforço que você faz, ele não é inútil. Por isso que, quando muitos chegam à igreja, não querem sair, porque é bom estar na presença do Senhor. Mas, quando você pega no início do livro de Lucas, capítulo 9,
Jesus, a ordem do Senhor não era para ficar na presença dele, mas ir pregar, evangelizar, impor as mãos, curar. Esse momento aqui é bom, o momento de comunhão é maravilhoso, mas nós vivemos a maioria do nosso tempo aonde? Lá fora. E estar lá fora significa descer o monte. E agora a gente entra já propriamente na nossa mensagem. Descer o monte significa, representa, enfrentar os problemas, enfrentar as necessidades. E aí, nesse versículo 35, abre comigo aí, acompanha aí, ou então pela tela, Lucas 9, versículo 35. No momento que ele está no monte, ele escuta essa voz. Dela saiu uma voz que dizia, o quê? Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Né? Não é se puder, ouçam-no. Quando eles estavam lá no alto, eles escutaram essa voz. Porém, quando eles vão descer do monte, a voz que os discípulos passam a ouvir agora é aquela mesma voz que foi pregado na semana retrasada, que fala das queixas do coração. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu e o povo começa a falar entre si. Imagina uma multidão reclamando, como é que pode ir para a casa de pecador, tal. Então, a voz que ele vai ouvir agora são as queixas do coração, são as lamúrias, as reclamações. Quem trabalha na área de venda e está sempre visitando o cliente, muitas coisas mudaram na forma de abordagem, de produto, de meta, muitas coisas mudaram, mas existe algo que é a mesmice. Posso perguntar a qualquer representante aqui, quando vai visitar um cliente, ou você que tem a sua empresa, quando alguém vai te visitar, é sempre assim, coisa está difícil de vender, o lucro diminuiu, essa mercadoria não vende. Então, se você, como vendedor, como consultor daquela empresa, não estiver bem preparado, ao invés de você sair dali animado, você sai desanimado e ainda pergunta, você quer que eu te empreste alguma coisa, algum dinheiro? Então, ouça, as queixas do coração estão por aí em todo lugar. E aí nós precisamos estar atentos. O que nós queremos ouvir? Os discípulos foram contagiados, mesmo depois de ter um encontro com Cristo, ter uma experiência única, até esses três foram contagiados com essas queixas do coração. Essas queixas, queridos, estão em todo lugar. Está dentro da igreja, está fora. Às vezes eu desafio os pais a fazerem isso. Pergunta aí para o seu, faz um dia em que a pessoa, que o seu filho pode falar o que quiser, né, sobre o seu ensinamento e tal, e que não vai ter castigo. Você vai ficar surpreso. Ao invés de você ouvir o elogio, você vai ouvir muitas queixas. Você não faz isso. Aí quando você fica bravo, olha, você falou que não ia me castigar. Você vai ficar surpreso. Ou seja, em qualquer lugar, essas reclamações existem. Então, diferente daquilo que os discípulos ouviram na presença de Deus, eles agora vão ouvir algumas reclamações. Também, no momento quando eles descem do monte, eles não só escutam a crítica, porque o Senhor estava com ele. E aí tem um momento que Deus vai corrigindo o seu coração. Não fica batido. Feche os seus ouvidos para isso. Aquieta a sua alma. As lutas vêm, mas não é só para você. Os problemas acontecem com todo. Os desafios existem. E Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando. Então, o descer do monte não só representa problema, mas também representa que existe em meio a esses problemas alguém que está com você. Veja
versículo 40 ao versículo 41, ficaram ali nove discípulos. 9 discípulos que tinham recebido de Jesus poder e autoridade, e que a única coisa que eles tinham que fazer era colocar em prática, né? E como que era colocar em prática? Ter uma vida de comunhão, ter uma vida de pessoas que oram, de pessoas que jejuam, que vivem a palavra de Deus. Olha o que vai dizer no versículo 40 a 41. Roguei aos teus discípulos que fizesse o quê? O que diz aí? Que fizesse o quê? Expulsassem. Mas eles, o quê? Imagina. Alguém entregar você para o seu chefe. Jesus olhar e falar assim: não acredito, eu preparei esse pessoal, eu confiei para que eles pudessem estar aqui, né? Enquanto eu estou lá, levei esses 3 aqui para uma outra experiência, e quando chega do monte, eles encontram isso. Então, veja só, a nossa vida com Deus é assim, irmãos. Há momentos que você está na presença do Senhor, que tem coisas maravilhosas que acontecem, né, que você fica maravilhado. Há momentos que você vive com a crítica, com palavras que vai deixar você frustrado, vai deixar você assim abatido. Versículo 41, respondeu-lhe Jesus. Jesus vai dizer: não, eles estão aprendendo, são aprendizes. Olha o que Jesus vai dizer para os seus discípulos: ó geração, o quê? Incrédula, e só isso? E perversa. Até quando estarei com vocês? E terei que suportá-los. Tragam-me aqui o quê? O seu filho. Então, por isso nós estamos sempre procurando atalhos para não enfrentar esses momentos, os momentos difíceis que todos nós vamos passar. Para enfrentar o dia seguinte, querido, precisamos estar cheios do Espírito, precisamos de buscar, e esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é de arrecadar dinheiro, não é de participar e ter campanha e te desafiar, não é. Isso são as necessidades que assim acontecem. O papel da igreja é de capacitar cada um dos irmãos aqui, para dizer: vai, no nome de Jesus, fazer as visitas, levar uma palavra de fé, trazer aqueles que estão abatidos, aqueles que estão machucados, às vezes por problemas dentro da igreja ou fora da igreja. Essa é a função da igreja, né? De poder capacitar. Vamos agora pular um pouquinho para Marcos, capítulo 9, que vai contar a mesma história, a mesma situação, porém Marcos aqui vai entrar em outros detalhes, né? Versículo 28, Marcos 9, versículo 28, se você quiser pode acompanhar pela tela, que eu acredito que vai ser mais rápido. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Veja, o que Jesus respondeu: essa espécie, se referindo ao demônio, só sai o quê? Pela oração e pelo jejum. Em alguns textos só fala oração. Então aqui foi o motivo, o fracasso dos discípulos. Eles tinham aulas com o mestre. Eles tiveram, foram testemunhas de milagres que Jesus fez na frente deles, em muitas situações
eles participaram desses milagres, como a história do pães, peixe e por aí. Alguns deles, em Lucas 9, já mostram que já tiveram experiência de cura, de libertação, mas agora eles vão enfrentar uma situação que fugiu o controle deles. Algo não funcionou, não deu certo. O que eles fizeram? Eles falaram isso em público? Ali, quando o Senhor estava corrigindo, Senhor, o que deu errado? Eles ficaram o quê? Caladinho. Mas vai dizer que depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Sabe, querido, nem toda a nossa caminhada de fé vai funcionar do jeito que nós queremos e pretendemos. Nem todas as coisas vai sair do jeito que nós planejamos, do jeito que nós queremos. Nós não conseguimos ver que, às vezes, como aquele jovem rico que chegou para Jesus, depois de contar, mostrar todo o seu currículo, dizendo, não falta nada. Jesus olhou para ele e disse, uma coisa te falta. Essa palavra desequilibrou aquela pessoa que estava segura, porque na sua mente ele achava que não faltava nada. Eu quero que você vá levando esse pensamento para você. Quem foi o culpado aqui? O motivo deles terem falhado em uma missão foi de Jesus não ter ensinado, ou porque eles não oraram e jejuaram o suficiente para essa situação. O motivo das frustrações, é muito comum isso na vida conjugal, Não dá certo, fulano é o culpado. Não, nada disso. Os dois têm participação. O motivo que muitos dos filhos às vezes se desviam, e às vezes há uma cobrança da igreja e traz um peso, uma acusação muito grande para o pai. Pai e mãe, se você ensinou a palavra para o seu filho, vai chegar a hora que ele vai ter que tomar a decisão. Então essa responsabilidade, uma vez que você ensinou, não é mais sua. Tira esse peso da sua vida. Agora, aquele filho ou aquela filha vai ter que tomar as suas decisões. Então, eles vão perguntar em particular, e graças a Deus que eles perguntaram a Jesus. Mas e aqueles que não perguntam? E aqueles que viu que a coisa não funcionou, e vai escapulindo, e vai saindo de fininho. Eu, quando vejo essa situação aqui, eu não conheço uma pessoa, a não ser quando eu dou o meu testemunho, mas não conheço uma pessoa que tem crise convulsiva que gosta de falar sobre isso. Não gosta, principalmente se for cristão. Não gosta por duas questões. Uma, porque quando a pessoa dá crise convulsiva, ele não vê, ele não sabe. Ele só sabe porque fica com o dente quebrado, língua cortada. O corpo parece que levou uma surra de alguém pegar um pedaço de madeira e bater em todo o corpo com muita força. Mas ele só sabe por causa dos sintomas. Da náusea, da depressão depois, as pessoas ao redor. Mas se ele não tivesse nenhum desses sintomas, ele não ia ter noção de nada. E uma outra situação quando a pessoa é cristã. Porque até bem pouco tempo, uma pessoa que tinha crise convulsiva era um crente que estava endemoniado. Se eu estou endemoniado, vou querer falar para alguém? Vou falar nada. E aí a confusão. Eu sou crente? Como é que eu posso ter ficado? E aí ninguém sabe dizer nada. Eu estou mostrando aqui para vocês que nessa situação, todos os sintomas parecem ser de uma crise convulsiva. Mas
tem uma outra questão além disso aqui, que não é à toa que Jesus vai expulsar, mas o próprio texto diz que Jesus cura e depois expulsa, tá? Então, são duas situações aqui bem distintas, e isso é você ficar claro, para você entender. Caso isso aconteça na sua família, assim como Jesus tem esse discernimento, e os discípulos não tiveram, os filhos de Deus também, que buscam, que têm um compromisso, eles conseguem discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Pastor, mas como que eu vou saber? Só na prática, só no dia a dia, só sendo acompanhado. É igual eu explicar para você, isso aqui é salgado. Se você nunca experimentou algo salgado, como que eu vou te explicar que é algo salgado? Me explica. O que é algo salgado? É algo que não é doce, ficou na mesma. Então a pessoa precisa experimentar. A vida com Deus é assim. Então eles estavam aqui em uma escola e eles perguntaram, e Jesus foi direto, né, para aqueles 9 que ficaram ali, mas também os outros entraram como um assim aprendizado, né? Então esse foi o motivo do fracasso. Nós podemos observar que não só a subida, mas também a descida, né, ela tem um outro impacto para o corpo. Aí já não é a parte do coração. Quando você está descendo qualquer coisa, ou qualquer lugar, né, seja para trabalho, ou lugar onde você mora, pastor, onde eu moro, é uma descida, né, do dia a dia. Qual é a parte do corpo que você sente? É o coração que fica ali, dando mais força? Tanto é que as pessoas dizem que para descer, todo santo ajuda. Não tem um ditado assim? Não é um versículo, tá, irmãos? É bom dizer isso aí, né? Mas para subir, só um, Jesus Cristo. Amém? Qual é a parte do corpo em uma descida que mais sofre? O pé e o joelho, né? E no geral são as articulações. Então, veja que há um esforço, tanto para subir, quanto para descer. Então, descer o monte é ter que encarar os problemas. E era isso que simbolizava as multidões. E aí você pode ver até nos dias de hoje. Tudo que você vai fazer para um grupo pequeno é fácil, não é difícil. Cozinha para 3 ou 4 pessoas. Mas aquele mesmo cozinheiro, aquele mestre de cozinha, ou aquele masterchef, como alguns gostam de dizer, se colocá-lo para cozinhar para 20, 30 pessoas, como é que é, Alessandra? Complica, né? Tem até um ditado aí, uma pessoa fala, quem não conhece as mães não entra não, né? Não tem um negócio assim? Tem não, gente? Tem? Como é que é isso mesmo? Agora eu fiquei com isso na minha cabeça. Quem não conhece as mães não entra não, isso é coisa de profissional. Vai dar uma risadinha, né? Eu estou com isso na cabeça. Então não entra nessa não, né? Isso, ela está aproveitando para falar o curso de segunda-feira, que é muita coisa, é isso, Ana, né? Então, olha só que situação, veja esse momento, né, que esses discípulos vão encontrar aqui, vendo o que Jesus ia fazer, encarar os problemas. E às vezes nós achamos que chegamos aqui por questão de um culto, de uma oração, de uma imposição de mãos. Quando chegar em casa, aquela pessoa que é agressiva vai estar mansa, aquele filho ou aquele vizinho que é problemático, né, vai estar com um som baixinho, né? Não vai. Nem todas as situações acontecem de uma maneira rápida. E para isso você precisa dedicar, você precisa orar. Olha o que Jesus vai fazer.
no versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. E Jesus, no versículo 41, vai chamar essa multidão, simboliza um problema, para a sua responsabilidade. A pedido daquele pai, ele vai dizer: traga o seu filho até aqui. Mas antes disso, ele vai corrigir os seus discípulos. Até quando vocês terão fé? Até quando eu vou estar com vocês, e se suportar é isso, para dar esse suporte? Até quando eu vou estar socorrendo vocês? Eu não já dei, vamos dizer na prática de hoje, eu não já coloquei a palavra de Deus nas suas mãos? Eu não já ensinei que vocês precisam orar, jejuar? É igual aquela pessoa que tem problema de infecção urinária. Geralmente, qual é o motivo? Falta de água. E essa pessoa que está constantemente com essa infecção, por que não bebe água o suficiente? É isso aqui. Vocês ensinei, o problema é esse, por que vocês não fizeram isso? Então Jesus agora vai chamar essa situação para a responsabilidade, porque aquela família não tinha culpa pela incapacidade daqueles discípulos naquele momento, mesmo porque eles estavam em um estágio. O estagiário, quando ele está sozinho, é complicado de você ser atendido por um estagiário. Quantos problemas acontecem, principalmente na área de saúde, quando o estagiário está sozinho? Mas quando tem uma pessoa formada, é maravilha, porque aquela pessoa é dedicada, mas vai precisar de alguém para estar conduzindo. Então, esses discípulos aqui estavam nessa fase, de uma pessoa que estava fazendo estágio, mas independente disso, houve uma consequência, porque um problema já extremamente sério não foi resolvido. E aí Jesus vai dizer para eles: até quando vocês terão fé? Até quando eu vou estar com vocês dando esse suporte? Não é assim que acontece dentro da igreja? Quando algo sai fora do controle, as pessoas ligam para o seu líder: fulano, tal, mas já foi ensinado. Por que você não fez isso? Por que vocês não colocaram isso em prática? Veja o que vai dizer aí no versículo 42. Jesus olha para essa situação e diz: ele repreendeu o espírito imundo, curou o menino e fez o quê? E entregou de volta para o seu pai. Quando o menino vinha vindo, e o demônio o lançou por terra, em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, diz o texto que curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Então, aqui, por isso que eu falo que nós temos duas questões aqui que precisam ser revistas: até onde havia uma enfermidade e até onde não era mais uma enfermidade. Então, existem duas questões em uma vida com Deus. Por isso nós não podemos dizer que tudo é físico, e nem também dizer nem que tudo é espiritual. Pastor, como que eu vou saber? Você precisa participar dessa escola, você precisa participar da nossa escola de terça-feira e sexta-feira, para entender como que a Bíblia, manusear a Bíblia, a ter conhecimento. Você precisa colocar essa autodisciplina às terças e quarta-feira orar. Você precisa estar no grupo aqui às quinta-feira, para que você possa falar também dos seus problemas. Veja, quando ele estiver em casa, aqui foi o grupo dele familiar. Agora, Jesus, a multidão já está lá, a questão já foi resolvida, mas vamos aqui no grupo, nosso grupo, o que aconteceu? Mas eles poderiam ficar calados. E aí? Quando nós nos calamos, querido, não há um crescimento para a nossa vida nesse sentido. As coisas não são resolvidas. O fato de uma criança apresentar um sintoma
Não podemos achar que aquela criança é o problema. Isso eu aprendi em várias aulas, de psicologia que já falava sobre isso. Às vezes você vê uma criança extremamente introvertida, que não fala, e ela é assim, é acanhada, ela está apresentando um sintoma. Ou então extremamente agressiva, também está apresentando algum sintoma de algo que acontece naquela família. Por que eu estou falando isso? Porque neste exato momento aqui, tudo indica que o problema estava no menino. Alguma coisa que ele fez, alguma situação que ele mexeu, algum pacto maligno que ele fez, Mas Jesus, que conhece os pensamentos, Jesus que sonda os corações, ele vai além. Então, descer o monte também é a oportunidade de você ter compaixão. Não é só de enfrentar os problemas, é a oportunidade de você ter cura, é a oportunidade de você ser liberto. Agora vamos observar a dor dessa família. Lucas 9, 38 a 39. E depois vamos voltar a esse ponto em que Jesus deixa o menino para ir na fonte do problema. Versículo 38 e versículo 39. Um homem da multidão bradou, Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-no em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Veja a dor dessa família. Então, o descer do monte não só simboliza problemas, situações ruins, mas também a prática do seu cristianismo, de ter compaixão. Primeira situação, quantos filhos esse homem tinha? Um único filho. Era comum para aquela geração? Não. Principalmente quando tinha o filho era homem, o primeiro era homem, a tendência era que fosse mais, porque esse era o valor daquela sociedade. Quanto maior a família, melhor era, em termos de trabalho, de várias questões que nós não vamos entrar aqui. Então, por algum motivo, essa pessoa só pôde ter um, ou só teve um porque estava enfrentando um grande problema. E todos nós sabemos que quando nós temos um filho que não tem uma saúde boa, toda a concentração, o esforço é para quem? Para aquela criança, correto? Então, veja, havia um problema não somente com relação à criança, mas algo impedia de que aquela família tivesse uma rotina normal como qualquer outra. Primeiro ele vai dizer, eu tenho um único filho, e aí a dor é maior. Se não teve mais, por quê? Porque não pôde? Porque algum problema aconteceu com a sua esposa? E se só tem um, o cuidado é maior, não é verdade? Nessa situação. Agora vamos ver o sofrimento. O espírito o domina. Uma pessoa possessa, que já perdeu todo o controle, a pessoa já começa a ficar incomodado, porque não é uma casualidade, algo esporádico, era algo que acontecia com frequência. Lançam em convulsões, faz espumar, e quase nunca o abandona. Imagina você viver isso em uma situação na sua família. Aquele pai estava cansado, que quando se refere aqui ao pai, é que a cultura, o homem que tinha que tomar essa iniciativa, mas a família que estava cansada, a família que já não aguentava mais,
E agora encontra em Jesus a única oportunidade. Eu quero dizer para cada um dos nossos irmãos aqui, para você que está nos assistindo, existem situações que perduram, que são tão longas na nossa vida, de saúde, de um problema conjugal, que vai nos esgotando, vai minando as nossas forças. E a maior frustração é quando você vai no lugar em que você pode trazer uma esperança, uma palavra, e você não encontra. Mas você que está aqui nessa noite, você veio no lugar onde está sendo pregado a palavra do Senhor. E eu acredito que essa palavra, não porque eu estou falando, mas porque eu estou pregando a palavra, neste exato momento, ela pode aliviar muitos sofrimentos. Ela pode tirar muitos fardos, irmãos. Ela pode trazer alívio no seu coração. Ela pode trazer paz. Você vai poder sair daqui nessa noite com uma direção diferente, se você acreditar nessa palavra. E aí, mediante esse sofrimento, essa dor, vamos agora para Marcos 9, 20, 34, Marcos versículo 9, versículo 20 a 24. Veja o que Jesus vai fazer nessa situação. E aí eu finalizo com esse texto. Então, eles o trouxeram. E por que Marcos 9? É a mesma situação, porém aqui, no Evangelho de Marcos, vai estar relatando outras situações que vai enriquecer esse texto. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Então, vamos agora visualizar aqui comigo, deixa o texto aí aberto. Você imagina essa criança, junto com o pai, quando vê Jesus, ele começa a cair no chão e a rolar. E a atenção de Jesus não é voltada para aquela criança, que está se machucando, batendo com a cabeça no chão, com os braços, vai dizer assim, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E aí Jesus se vira para o pai e faz a seguinte pergunta: há quanto tempo está assim? Nós sabemos quando há um atendimento de emergência, quando o paciente chega, a primeira coisa que é feito, leva para essa emergência, mede a pressão, faz algumas perguntas muito rápidas, mas primeiramente atende aquela pessoa, para depois conversar com a família. Estou falando da questão de emergência. Jesus aqui vai trabalhar totalmente diferente dos nossos padrões. É assim que Jesus faz. Nós criamos um padrão e achamos que Jesus vai seguir esse padrão. Mas aquele que conhece as mentes, os corações, que sabe de todas as coisas, trabalha no padrão certo. Ele tem a maneira, querido, para atuar e trabalhar na sua vida. Você tem um passo a passo, mas o passo a passo de Jesus é bem melhor. E aquele pai não vai gritar com Jesus. Eu sei que muitos pais nessa hora entram em desespero. Seu responsável, socorre meu filho, você não está vendo que ele está caindo, você não está vendo que ele está espumando? Para que essa pergunta agora? Isso é irrelevante. Não, o pai não vai fazer nada disso, porque ele está entendendo que ele está diante de um especialista. Ele está tão cansado,
sem esperança, mas quando começa a conversar com Jesus, a esperança volta ao seu coração. Muitos dos nossos desesperos é porque nós paramos de falar com Jesus. Paramos, irmãos. Descer do monte é enfrentar problemas. Mas os discípulos não desceram sozinhos. Aleluia! E ele continua. O pai vai dizer, desde a infância, respondeu ele. E aí o pai não para por aí, para que Jesus possa socorrê-lo. Ele começa a dizer, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. E eu preciso tirar do fogo. Às vezes está todo queimado, às vezes eu me queimo. Às vezes do nada está andando em um riacho, em um lago, cai lá no mar e eu preciso, é o tempo inteiro. Imagina esse pai, que já não conseguia, essa mãe dormir mais, mas agora está vendo a mesma situação acontecer. Mas quando ele começa a falar com Jesus, ele começa a encontrar esperança. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. E o pai continua dizendo, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Era a palavra que Jesus queria. Às vezes, irmão, você anda tentando tantas coisas e não vai naquele que pode resolver. Se você tem um problema de mecânico no seu carro, o pintor pode ser o seu melhor amigo, mas ele é pintor, ele não é mecânico de carro. Ele vai dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas não resolve. Vai no especialista, igual eu falei naquela frase, né? Não entra nessa manha não. Procura um especialista. Esse especialista está aqui hoje, nesse exato momento. Eu já posso sentir a presença dele aqui. Eu já posso sentir que vidas estão sendo tocadas nessa noite. Eu posso afirmar para você que Ele pode aliviar o seu sofrimento. Ele que é o dono da vida. Ele não pode algumas coisas, mas se pode fazer alguma coisa, eu posso afirmar que Ele pode. Eu posso afirmar que Jesus continua ainda tendo compaixão. Jesus disse, se podes, lança a pergunta novamente para ele pensar. Tudo é possível, aquele que crê. Jesus lançou aquela pergunta. Jesus não disse, eu vou mostrar para você que eu posso. E aquela pessoa reagiu. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. As coisas que endurecem o nosso coração, queridos, são muitas coisas. Eu não estou aqui para apontar os seus erros, os seus defeitos, mas estou aqui para dizer que você está à frente, não de mim, mas de alguém que pode. Vamos estar de pé? Feche os seus olhos. Quero pedir desculpa por ter passado 14 minutos, vai chegar aos 20, mas feche os seus olhos. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, você pode botar aí a mão no seu coração e dizer, Senhor,
Eu estou cansado de lutar sozinho. E eu entendi nessa noite que o que eu preciso é de Jesus. E você vai poder fazer essa oração: Senhor, entra no meu coração. Mediante essa palavra, eu creio. Mas eu também quero orar por aquelas famílias que estão cansadas, que estão perdendo seus filhos, que a sua família está sendo bombardeada todos os dias, e você já não conhece mais o seu filho, a sua filha. Os pensamentos estão outros. Esses espíritos malignos estão tentando lançar essas crianças para o abismo. Mas você, como esse intercessor, vai dizer nessa noite para Jesus: esse filho não é do diabo, esse filho eu entreguei ao Senhor, aleluia, e ele pertence, e ela pertence ao Senhor. E essas orações, e essas intercessões, vai libertar esse seu filho, essa sua filha. Vai precisar de um esforço, não vai ser somente essa oração, não será o suficiente, mas já é o início de uma grande caminhada. Pai, vai ao encontro dessas famílias que passam por lutas, por sofrimentos, por verem pessoas que foram apaixonadas, criados na igreja, mas hoje estão com seus corações, com as mentalidades endurecidas. Que a tua graça, que a tua presença, Senhor, esteja nesse exato momento, contagiando, fortalecendo as famílias e libertando cada vez mais. Que a tua presença esteja nesse lugar, Deus, e que junto, ó Deus, possamos entender, quer venhamos subir ou descer, o Senhor sempre estará conosco. Aleluia. Neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu, atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te buscar, mais eu querer do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar.
te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Ó Senhor, queremos viver, Senhor, a tua vontade. Queremos, Senhor, viver a tua vontade. Usa-nos, Senhor, para pregar o teu evangelho. Transforma-nos, Senhor. Queremos te buscar cada vez mais e sermos transformados. Fazer a tua obra, Senhor. Mesmo que pareça difícil, o Senhor não nos abandona. Obrigado, ó Pai, por sua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado, ó Pai, por essa palavra e por esse momento. Somos gratos a Ti, Senhor.